Vanessa, a senhora estava me contando que em 2020 a senhora não quis mais continuar na empresa onde trabalhava há 13 anos. Sentiu um forte desejo de partir para uma outra área. E como foi? Isso, eu fiquei 13 anos na mesma empresa, mas eu já não me sentia mais parte daquele lugar, eu queria fazer uma transição de carreira. E eu fui orar ao Senhor, pedi uma direção, pedi uma luz do que fazer, né? Porque foram 13 anos na mesma área. E Ele me trouxe em oração o desejo de ir para uma carreira que eu pensei em fazer aos 18 anos, né? Há 20 anos atrás. E nesse mesmo ano, que foi 2020, ele já havia me conectado com uma pessoa dessa área, que é a área da aviação. Ela se tornou minha grande amiga. Através dela eu pude conhecer um pouco mais da profissão. E no mesmo ano eu comecei o curso online e tirei a certificação necessária para exercer a profissão. E somente o ano passado, 2023, é que eu fiz a inscrição em um processo seletivo para realmente atuar nessa área. O processo foi aberto em janeiro de 2023. A princípio eu não ia me inscrever, porque eu ainda não me sentia pronta, com o idioma, com os estudos. E aí uma amiga me insistiu para que eu me inscrevesse no processo, para que eu tentasse. Então eu fiz ali quase nos últimos dias, que foi praticamente ali no finalzinho de janeiro. E semanas depois, a bispa trouxe uma palavra no altar, de que ela via 3 grandes portas sendo abertas. E eu recebi essa palavra como as 3 fases do processo seletivo, né? Que seriam a parte de provas, de testes, a dinâmica e a entrevista. E é um processo que muitas pessoas se inscrevem. Então, foram mais de 12 mil inscritos. E eu fui escolhida dentre esses 12 mil, né? Eu sei, como eu falei para a senhora, tinham pessoas do meu lado muito mais preparadas, muito mais capacitadas, que não passaram nem na primeira fase, que foi a fase dos testes, né? E aí Deus foi abrindo cada porta. Primeiro os testes, fui aprovada. Depois em maio veio a dinâmica, eu fui aprovada. Depois em junho eu tive a entrevista com o gestor. E em junho a bispa também entregou uma palavra, Salmo 126, que pessoas terminariam o mês de junho com a boca cheia de riso. E foi assim que eu terminei o meu mês. Dia 30 de junho eu recebi o sim da entrevista. Mas o processo continuava, porque como foram muitas pessoas, a empresa foi montando as turmas de treinamento aos poucos. E como a gente é ser humano, às vezes bate um pouquinho do desânimo, mas sempre que eu me sentia desanimada, o Senhor mandava uma palavra. E a última palavra foi o culto que a bispa fez de Israel, da primeira vez que ela foi esse ano, que ela disse que Deus estava entregando sim para algumas pessoas. E nesse dia eu estava atuando no chat e eu recebi aquele sim. Eu passei na unção convicta que eu ia receber o meu sim final naquela semana. E assim aconteceu. A bispa entregou a palavra no domingo, na sexta-feira eu recebi minha carta proposta da empresa, nos dias seguintes recebi o contrato de trabalho. Iniciei o treinamento em maio, que foi aí mais de 60 dias. Dias desafiadores, mas o Senhor foi dando graça, foi me conectando com as pessoas certas. E para a honra e glória do Senhor, eu oficialmente agora estou nessa área, estou na empresa e estou muito feliz, muito abençoada e todos os dias eu tenho vivido a bondade dele na minha vida. Cada direção, porque para cada palavra o Senhor tem um sim e um amém. E Ele coloca tanto o querer quanto o realizar. Aquele sonho que estava adormecido veio à tona e o Senhor foi levando a senhora a dar os passos certos, a medida certa, com cada direção que a senhora recebia do altar. E isso mudou a sua vida profissional e também mudou a sua condição na casa também, porque a senhora me relatou que vivia de aluguel. Sim. E que decidiu comprar um imóvel e esse imóvel acabou sendo favorecido próximo aonde hoje a senhora trabalha, não é? Exatamente. Morava de aluguel e aí eu decidi dar o passo de fé de pelo menos olhar um imóvel. A princípio eu queria numa determinada região onde eu morei por muitos anos, mas estava muito acima do valor. Aí eu senti de procurar por Guarulhos e fui visitar um apartamento. A princípio eu não queria, meus pais queriam, eu não. E aí eu
pedi uma palavra para o Senhor, orei numa quinta-feira. Quando foi num domingo, a bispa trouxe na entrega de jejum que tinha uma pessoa que estava indecisa, que estava com medo de assinar um contrato, um financiamento, mas que o Senhor estava dizendo para ir. E eu falei, ok, Senhor, então vou. Mesmo contrariada, porque eu não queria aquele lugar. E aí, Deus abençoou. Eu estava desempregada e o financiamento foi aprovado em 2 bancos. Fiz o financiamento, mudamos para lá e hoje eu moro a 20 minutos do meu trabalho. O senhor já sabia que haveria essa necessidade. Ele já sabia, ele já tinha tudo planejado. Como a bispa sempre fala, né? Ele sabe do fim antes mesmo do início. Deus abençoe a vida da senhora. Amém.